Estamos no penúltimo módulo, pessoal, penúltima semana, hoje módulo 7, né, quem diria, passou. Hoje o nosso assunto é proteção de perímetro, e eu falo a palavra perímetro, assim, com um certo enfoque, porque muitas pessoas hoje questionam até que ponto o perímetro ele ainda existe nas organizações, uma vez que as pessoas trabalham das suas casas, as informações estão na nuvem, as empresas não sabem mais onde é que começa a rede dela, onde é que acaba, o que é LAN, o que não é LAN, quem está fora, conectado, VPN, parceiro, essa confusão toda. Inclusive tem uma frase que é muito usada, que o usuário ele passou a ser o novo perímetro, né, que é a própria pessoa, que é o conceito de Zero Trust Network e tal. Mas são outros conceitos, não para o dia de hoje, talvez para uma trilha 2 no futuro. Como o propósito dessa nossa trilha aqui são conceitos básicos de segurança, nós sentimos a obrigação de falar de proteção de perímetro ainda com esse viés mais básico. Então, o Suris vai falar hoje a respeito, sim, de firewall, vai falar a respeito de web gateway, vai falar a respeito de IDS, de IPS, desse tipo de plataforma de tecnologia de segurança mais voltada a redes. E eu também falo mais voltada a redes com enfoque, porque a segurança da informação vai muito, mas muito além da segurança de redes. Mas lembrando, né, nós tivemos aqui, esse é o 7º módulo, 2 horas por módulo, 14 horas, né, a gente não poderia querer ir muito além dessas questões que estão sendo apresentadas. Tá? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para o meu colega Gustavo Suris, que é analista também de segurança da informação da Escuna, ele diretamente numa área que é o nosso Cyber Defense Center, também conhecido no mercado como SOC, né, Centro de Monitoração de Segurança, Security Operations Center, que é uma estrutura 24/7, onde tem um pessoal de operação que faz o N1, que faz o N2, e o Suris atua como um analista voltado para tecnologias, para implantação, para processos. Ele apoia principalmente a etapa de setup de vários clientes, né? E tem uma função super, super importante dessa operação de serviços continuados e de monitoração, inclusive monitoração de tecnologias como essas que fazem parte do conteúdo de hoje, como eu disse antes, firewall, web gateway, IPS, etc., né? Que usualmente são monitoradas por centros de operação de segurança, por SOCs ou por Cyber Defense Center, como a Escuna chama aqui no que a gente oferece para o mercado. É isso. Deixo vocês com o Suris. Cara, a palavra está contigo. Obrigadão, valeu Léo. mesmo. Fica atento ao chat, porque normalmente o pessoal faz perguntas aqui ao longo, beleza? Tá, eu vou deixar o chat aqui no celular, porque eu vou ficar com as 2 telas ocupadas. Se alguém tiver alguma dúvida, daí eu já leio no celular, então. Falou, pessoal. Obrigadão. Boa noite. Valeu. Aí, semana que vem vai estar comigo de volta o fechamento. Mas daí é na quinta da semana que vem. Aí falamos Perfeito. depois de hoje. Abraço aí, boa noite. Abraço. Deixa eu só configurar o meu celular aqui para a tela não desligar, para eu acompanhar o chat. Perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui para vocês acompanharem a apresentação. Só um minutinho. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela aí? Positivo. Sim. Show de bola. Vamos lá. Trilha de segurança cibernética, módulo 7, proteção de perímetro. Inicialmente, nós temos aqui uma breve apresentação. Meu nome é Gustavo Suris, eu tenho 24 anos. Eu sou graduado em redes de computadores aí pela Faculdade Alcides Maia, muitos de vocês devem conhecer. Tenho 6 anos de experiência em TI. Sempre gostei muito de computador desde criança. Comecei bem cedo por gostar de jogos e na época era mais em conta financeiramente ter um computador de entrada do que jogar em videogame, então eu cresci fuçando em computador.
Aí logo após o término do meu ensino médio, eu comecei um curso técnico em informática e consegui um estágio de suporte. Na época, aprendi muito, explorei diversas áreas aí dentro da TI e me interessei principalmente por redes e infra. E aí logo após eu terminar o meu estágio e o curso técnico, comecei a faculdade de redes e consegui uma vaga de analista de suporte, onde eu comecei fazendo um atendimento bem básico, até que fui evoluindo, agregando conhecimento, principalmente infra. Fui alocado em alguns clientes, inclusive no maior cliente que a empresa atendia na época, até que eu fiquei limitado pelo plano de carreira da empresa, onde não tinha nenhuma posição mais que eu pudesse subir hierarquicamente falando. Eu fiquei cerca de 2 anos e 8 meses lá. E aí, em março de 2020, eu entrei na Scuna como analista de suporte pleno para compor o time de suporte interno. E aí, após 1 ano e pouco, eu consegui migrar para a área de segurança da informação, que é o que eu visava desde que eu entrei na Scuna. Atualmente, eu componho o time de sustentação do CDC, que é o Cyber Defense Center, como o Dacius falou. Então, vamos lá para o conteúdo em si. O que é proteção de perímetro? Primeiramente, o que é um perímetro, né? O perímetro é um termo militar que foi derivado para TI, significa definir uma linha de defesa ao redor da tropa para que ninguém consiga se aproximar sem ser descoberto. Então, começou a ser usado no mundo corporativo desde que os servidores e data center começaram a ser utilizados. O perímetro nada mais é que uma linha imaginária que separa a empresa de outras redes, de redes públicas, enfim. E como fazemos a proteção? Nós devemos enxergar e separar de forma lógica todos os ambientes da empresa, sejam eles físicos, em nuvem, híbrido, como perímetros segregados da internet pública que a gente tem acesso. Então, é uma coisa à parte, entendeu? Como, por exemplo, se a minha empresa tem um servidor web publicado na internet, então a gente sabe que a gente tem entrada e saída destes com destinos a esses servidores. Então a gente sabe que eles estão na internet e eles são um perímetro que está sendo acessado. Então a gente delimitou desse modo, que é a segunda etapa aqui, delimitar o perímetro, identificar entradas e saídas. Então a gente tem que analisar todos os perímetros e fazer essa delimitação. É aqui que tem uma entrada e uma saída, então aqui pode ser um ponto fraco, né? Um ponto que pode ser explorado. E após a gente fazer essa delimitação dos perímetros, a gente tem que definir os soldados ou ferramentas que farão a defesa dos perímetros, né? No exemplo do servidor web, pode ser segregar ele numa rede segura ou colocar ele atrás de um WAF, que é um firewall web. Enfim, cada perímetro tem que ser estudado para identificar a melhor forma de defender ele, entendeu? Ali de acordo com aquela análise que a gente fez de entradas e saídas. Ferramentas para proteção de perímetro. Aqui eu listei algumas ferramentas. Temos o firewall, sendo físico ou virtual, ele é o cara que vai defender a maioria dos perímetros de uma empresa, seja rede local, VPN, nuvem, sempre vai ter um firewall dizendo o que pode e o que não pode passar. Segurança de endpoint. Endpoint a gente pode encarar como qualquer dispositivo conectado na internet, seja notebook, PC ou até smartphone. Segurança de e-mail. E-mail ainda é a maior porta de entrada de ataques e invasões da história. E tem muitas brechas de segurança que a gente deve se atentar e se blindar o máximo possível. Um ponto importante. Serviços de segurança. Aqui engloba firewall, segurança de endpoint, segurança de aplicações,
todos os recursos que podem ser usados para analisar uma possível brecha de segurança e conter ela. Controle de navegação. A gente precisa garantir que todos os sites que os nossos usuários acessam são confiáveis e não são nocivos para a segurança da empresa. Então, por isso, é extremamente necessário a gente ter um filtro web. Políticas de segurança. Por exemplo, periodicidade de troca de senhas, um cofre de senhas, os permissionamentos corretos para cada tipo de usuário, auditoria, enfim, todos esses pontos são importantes para compor uma política de segurança que fecha ainda mais as brechas dos perímetros. Então, é um ponto importante. E monitoramento, claro, para garantir que todos esses outros pontos estão funcionando corretamente, a gente precisa ter um monitoramento, além de garantir que não vai faltar os recursos que irão parar a operação, né? Então, é importante a gente ter um monitoramento. Vamos lá, firewalls. Definição de firewall. Em inglês, firewall é o nome daquelas portas anti-chamas usadas nas passagens para as escadarias em prédios. Na prática, decide o tráfego de rede que poderá passar ou será considerado perigoso, analisando-o a fim de impedir que tráfegos não desejados consigam acesso. A filtragem de pacotes ocorre mediante regras e instruções previamente configuradas para que o firewall seja programado a se comportar da maneira que o administrador quiser. E aqui temos alguns tipos de firewall. Packet Filtering Firewall, Application Level Gateway, Stateful Inspection Firewall e Next Generation Firewall. Aqui nós temos uma breve descrição de cada um deles. O Packet Filtering Firewall compara cada pacote recebido a um conjunto de critérios estabelecidos, como IP permitido, tipo de pacote, número de porta e outros aspectos dos cabeçalhos dos pacotes. Então, esse é o tipo mais básico de firewall. Aquele é porta IP. Esse aqui é o basicão. Temos o Application Level Gateway, filtra os pacotes não apenas pela porta de destino, mas também por outras características a nível de aplicação, como a string de solicitação HTTP, por exemplo. Então, esse já é um pouquinho mais avançado. Temos o Stateful Inspection Firewall, é um pouquinho mais avançado ainda, monitora toda a sessão e estado da conexão, ao mesmo tempo que verifica os endereços IP para uma segurança mais completa. Por último, nós temos o do momento, que é o Next Generation Firewall. Tipicamente combina todos os outros tipos mencionados acima e também inclui uma variedade de recursos, como inspeção profunda de pacotes, bem como outros sistemas de segurança de rede, como IDS, IPS, filtragem de malware e antivírus. Proteção de e-mails. Vamos lá. Aqui eu separei as principais ferramentas que são utilizadas para proteção de e-mail. Nós temos o anti-spam. Primeiramente, bom, o que é spam, né? Spam são aqueles e-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, frequentemente escondendo por trás golpes e engenharia social. Por exemplo, e-mails oferecendo crédito, ou divulgando algum produto, ou informando que foi realizada uma compra no cartão de crédito e pedindo para que seja clicado no link. Então, o anti-spam analisa todos os e-mails e faz análise e detecção dos spams através de técnicas e estratégias automatizadas. E fora isso, a gente ainda deve educar os nossos usuários para eles não se cadastrarem em listas de e-mails ou sistemas suspeitos, ou saírem clicando em qualquer link sem verificar a origem, né? Então, parte de spam é mais ou menos isso. Anti-phishing. Primeiramente, o que é um phishing, né? O phishing em inglês, o phishing vem de pescaria, né? Que é com F, mas o phishing que a gente conhece é com PH. São aqueles e-mails de fraude que normalmente se passam por alguma empresa conhecida, que solicitam dados do usuário, ou pedindo que seja acessado um link, e aí esse link leva para um site fraudulento.
onde todas as informações que tu preencher vai ser enviada para o atacante. Então, o anti-phishing, na verdade, ele analisa de forma automatizada os e-mails para detectar os domínios e links falsos que estão sendo usados para roubar os dados. O phishing é basicamente, a maior parte é engenharia social, né? Eles te enganarem para tu acreditar que são empresas que estão pedindo aqueles dados. E aí tu preenche e eles recebem essas informações. Então, normalmente, o serviço de anti-phishing é englobado ao serviço de anti-spam. Então, se tu tem um anti-spam, normalmente tu já tem um anti-phishing, que faz essa consulta de domínios e e-mails comuns aí que estão sendo mandados para a galera de phishing. Mas ainda assim tem alguns que passam, então tem que ter aquela parte de educação do usuário que eu mencionei antes. Temos o SPF, que é um sistema que evita que outros servidores enviem e-mails em nomes do meu domínio. Por exemplo, é o SPF que permite que não permite que eu configure um servidor de e-mails na minha casa agora e envie e-mails com a origem @escuna, @maisprati, por exemplo, porque a configuração de SPF desses domínios, lá no DNS deles, diz que só aqueles servidores deles podem fazer o envio de e-mails em seu nome. Então, se eu configurar um servidor de e-mail agora aqui na minha casa, eu não vou conseguir mandar um e-mail com @escuna, porque o SPF não vai deixar. Então, se não for nenhum daqueles servidores que está listado no SPF, o e-mail já vai ser classificado como spam lá no destinatário e muito provavelmente nem vai para a caixa de entrada do usuário, ele já vai direto para spam ou lixeira, depende da política lá do servidor de e-mail de destino, mas enfim, o SPF é muito importante na segurança de e-mails aí. É uma segurança bem básica, na verdade, mas a gente vê por aí lugares que não tem o SPF funcionando. É muito importante ter. Temos o DKIM, que é um sistema de autenticação baseado em criptografia. Então, basicamente, são criadas duas chaves de criptografia, uma privada e uma pública. A pública é configurada no DNS do domínio do meu domínio, por exemplo, e a privada é utilizada no servidor de e-mail na origem do corpo e do cabeçalho do e-mail. Então, a chave privada é usada para encriptar e assinar o hash do e-mail que eu estou enviando, e o servidor que recebe a mensagem identifica que o e-mail chegou, que possui o DKIM ativado, ele pega aquela chave pública que está lá no DNS e consegue descriptografar o e-mail. Então ele bate chave privada com chave pública e descriptografa o e-mail. Se o domínio tem o DKIM configurado e o e-mail chegou e a chave não bate, ele já descarta também. Então o DKIM ele utiliza aí esse sistema de chaves para garantir que a origem é válida, porque a origem vai ter aquela chave privada para assinar o e-mail, entendeu? E, por último, nós temos aqui o DMARC, que é basicamente uma ferramenta de monitoramento e resposta de e-mails que é configurada no domínio, que utiliza o SPF e o DKIM para detectar se o e-mail não é legítimo. Ele utiliza esses dois recursos que eu expliquei antes. Quando ele detecta que não é legítimo, quando não bate nenhum desses dois, ele tem uma política que a gente configura que permite que a gente faça o que a gente bem entender com o e-mail. A gente pode mandar o e-mail para o lixo, a gente pode rejeitar o e-mail, a gente pode mandar um alerta para o administrador. Nesse alerta a gente pode... a gente vai informar, né, que foi feita uma tentativa de envio não legítima, e nesse alerta vai conter todas as informações de origem, para o administrador poder tomar uma decisão para não continuar ocorrendo essas tentativas de envio de e-mail não legítimas. Então o DMARC também é muito importante. Na verdade, esses três aqui são muito importantes e eu diria que o básico para configurar um servidor de e-mail é ter o SPF, o DKIM e o DMARC 100%, que aí é bem difícil de ter uma fraude de origem. O e-mail é muito difícil conseguirem fraudar, dizerem que estão enviando de @escuna e não é a escuna. Esses três, eles bem amarradinhos, eles funcionam muito bem.
Agora, por último, nós temos o Mail Gateway. Para definir esse cara, a gente pode fazer um paralelo com um Next Generation Firewall, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque a função dele é basicamente fazer a borda entre entradas e saídas de e-mail, aplicando políticas específicas e serviços de segurança como os mencionados anteriormente ali, o DKIM, o DMARC e tal, só que de forma avançada e centralizada. Então o Mail Gateway vai agir como um firewall para os e-mails, um firewall avançado, na verdade. Ele vai aplicar vários serviços de segurança e vai ter uma interface unificada para te poder ver os e-mails que estão em quarentena e tudo mais. Então, o Mail Gateway, na verdade, é o suprassumo de todos os anteriores, como se fosse um firewall de e-mails. Basicamente isso. Nosso próximo item é o Secure Web Gateway. Com esse slide aqui, esse slide e acho que os dois próximos, eu roubei do meu colega Guilherme, que conversou com vocês na semana passada. Basicamente, a definição do Secure Web Gateway é uma ferramenta de controle de acesso web, ou seja, a mesma analisa o fluxo de rede HTTP e HTTPS, buscando a identificação dos requisitos de liberação ou bloqueio de rede, podendo, em alguns casos, controlar diferentes protocolos de comunicação web. Então, basicamente, todo o tráfego web passa por esse cara que está na borda, ele analisa a requisição do usuário e faz diversas verificações para garantir que o site que ele está tentando acessar é confiável. Então, como funciona um Secure Web Gateway, né? Ele faz a análise do cabeçalho e do corpo da requisição. Ele faz a análise da reputação do URL em listas públicas, onde essa URL já pode ter sido identificada como uma ameaça. Ele faz classificação da categoria local e nuvem. Basicamente, a gente pode classificar um site localmente, né? Quando a gente tem um Secure Web Gateway local ou em nuvem, enfim, localmente nele, uma categoria que a gente bem quiser e bloquear ou liberar essa categoria como a gente bem quiser também. Então a gente pode dizer que o site tal está na categoria tal e aí, dependendo das nossas políticas de liberação ou bloqueio, esse site vai agir conforme a gente classificou. Análise de comportamento da URL, como chamadas externas para URLs maliciosas, tentativas de ações no browser do usuário, coisas desse gênero. Análise de conteúdo dentro da página, para identificação de elementos maliciosos. Controle de acesso web por categoria, como eu mencionei anteriormente ali. Controle de acesso web por site. Nós podemos ter uma lista só dos sites permitidos e fora dessa lista nenhum site vai ser acessível, ou ter uma lista dos sites que não são permitidos e em hipótese nenhuma. Então, é bem granular essas possibilidades de liberação e bloqueio por site. E controle de acesso através de análise comportamental. Basicamente, identifica padrões fora do comportamento comum e realiza uma ação, como bloqueio ou reporte para um administrador, por exemplo. Bom, agora nós temos prevenção de intrusão em rede, que eu também peguei do nosso amigo, que ele já tinha dado uma introdução para vocês na aula passada. É uma abordagem preventiva de segurança de rede, buscando a identificação de parâmetros indevidos de acesso a aplicações, arquivos, processos e etc. Analisando o fluxo de rede e protegendo contra anormalidades de utilização que podem ser utilizadas para a exploração de vulnerabilidades. Então, basicamente, essa é a descrição de todos os serviços de prevenção
de intrusão que eu vou abordar aqui nos próximos slides para vocês. E nós temos IDS e IPS. Ambos são serviços de segurança que são tipicamente alocados no próprio firewall, mas também pode ter hardwares dedicados ou softwares rodando em servidores, que tem o intuito de detectar e prevenir a exploração de vulnerabilidades e acessos não autorizados. O IDS é utilizado para detectar e alertar sobre ataques e tentativas de acesso indevidos. O IPS, ele é um complemento do IDS. Ele possui uma inteligência avançada com técnicas para análise e identificação da intrusão, e é ele que realiza o bloqueio de fato na rede. Então, o IDS, ele é uma solução passiva e o IPS é uma solução ativa. O D do IDS vem de detecção e o P do IPS vem de prevenção. É como se um fosse o vigia e o outro fosse o soldado que mete a mão na massa. Então, esses caras são muito importantes. Nós temos também anti-malware, antivírus. Falando de endpoint, o nosso colega Guilherme já abordou antivírus com vocês na semana passada e como funciona. Mas falando de Next Generation Firewall, por exemplo, ele muitas vezes já conta com anti-malware nos seus recursos de segurança. E esse recurso tem a capacidade de agir proativamente nos pacotes de rede, identificando vírus e ataques e parando eles antes mesmo de eles entrarem na rede. Então, antes de eles chegarem lá no endpoint, e o endpoint ter que trabalhar na máquina mesmo, o anti-malware, antivírus, lá no Next Generation Firewall, lá na borda, já consegue barrar. Nós temos o app control, ou application control, que é outro recurso que muitas vezes já vem no Next Generation Firewall, quase sempre. Ele permite reconhecer o tráfego de rede específico gerado por aplicativos. Identificar anomalias nesse tráfego ou identificar um aplicativo que a empresa não deseja que funcione e bloquear. Por exemplo, a minha empresa não quer que o Facebook funcione através do Wi-Fi corporativo. Através do Application Control, a gente pode bloquear somente o Facebook, sem bloquear os sites que dependem do Facebook, como o Instagram e o WhatsApp, por exemplo. É mais inteligente realizar o bloqueio pelo app control do que bloquear o URL lá no Secure Web Gateway, bloquear facebook.com. É mais inteligente bloquear o aplicativo Facebook no app control, além do app control detectar essas anomalias, que é bem importante. E nós temos o Next Generation Firewall. Agora a gente chegou na cereja do bolo da proteção de perímetro, que é o Next Generation Firewall. Além de manter os recursos dos firewalls de estado, como a filtragem de pacotes, o Next Generation Firewall conta com uma interface que centraliza todos os serviços e recursos de segurança. Ele conta com IPsec, VPN SSL, monitoramento de rede, recursos para inspeção mais profunda do conteúdo, dentre outras funcionalidades. Esses recursos proporcionam a capacidade de identificar ataques, malwares, outras ameaças e bloqueá-las. Então, ele é a junção de todos aqueles tipos de firewalls que a gente mencionou lá no início, só que com a adição de serviços de segurança e uma gerência centralizada. Só alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo aqui? Falei muito rápido. Acho que tá tranquilo. De boas? De boa. Belezinha. Vamos lá. Recursos de um Next Generation Firewall. Então, tem muitos, né?
Ele tem, por exemplo, aqui, controle de aplicativos usuários através da interface. Então, nós podemos gerenciar as permissões de usuários e aplicativos de forma granular e ágil em um lugar só, através da interface de um Next Generation Firewall. Prevenção integrada contra invasões. Devido aos diversos serviços de segurança que um Next Generation Firewall tem, nós podemos combiná-los, esse serviço de segurança que ele tem, e fazermos eles trabalharem junto, assim blindando o máximo possível o nosso perímetro, né? Detecção avançada de malware. Como eu mencionei antes, esse recurso tem a capacidade de agir nos pacotes de rede, identificando vírus e ataques e parando eles antes mesmo deles entrarem na rede. Bem importante. Utilização de inteligência de ameaças. Em um Next Generation Firewall, são disponibilizadas bases de conhecimento que são atualizadas quase que em tempo real com as novas ameaças. Então, essas bases são utilizadas nos serviços de segurança a fim de evitar qualquer ataque zero day, que chamam, né? Que são aqueles ataques de vulnerabilidade recém-descobertas. Dessa forma, a gente automatiza muito a defesa do perímetro contra essas novas defesas. Então, isso eu acho que é a parte mais importante de um Next Generation Firewall, é essa automatização de novas ameaças. Esse ponto aqui é bem importante. DPI, ou Deep Packet Inspection, é um recurso que consegue inspecionar os pacotes que passam pelo firewall a nível de aplicação. Isso significa que o firewall consegue abrir o pacote e ler o conteúdo de forma tão profunda e detalhada que é muito difícil enganar ele se passando por um tráfego legítimo, porque ele tem uma inteligência que reconhece uns padrões muito sutis no pacote que a maioria dos outros serviços não notaria. Então, DPI também é muito importante. Porém, isso aqui consome bastante, né? Dependendo da... Em questão de recursos, assim, CPU, memória, o DPI consome bastante, mas é bem importante ter. Web Filter e Web Reports. Alguns Next Generation Firewalls oferecem esse serviço de Web Filter, que faz um controle de navegação não tão inteligente como um Secure Web Gateway, mas que funciona. Bloqueia, libera sites, fornece relatórios de navegação. Então, é mais uma funcionalidade aí que agrega, mas que também não é o ponto principal, né? Mas é mais uma funcionalidade. Até o cara que não tem um Secure Web Gateway usa daí o Next Generation Firewall para isso. Claro, não vai deixar sem nenhum filtro de conteúdo de navegação, porque daí é jogar pro céu, né? Inspeção SSL, o Next Generation Firewall, ele tem a capacidade de interceptar conexões SSL criptografadas. Então ele consegue abrir o pacote e identificar conteúdos maliciosos. E pode até parecer que a inspeção SSL do firewall prejudica o propósito, né, de uma conexão criptografada, mas junto com o tráfego criptografado legítimo, podem haver conteúdos maliciosos também, escondidos, né? Então, sem uma inspeção SSL, não seria possível identificá-los. Controle dinâmico de banda. Ele permite que o firewall gerencie, balanceie e limite o tráfego de acordo com a necessidade do ambiente. Por exemplo, temos 2 links de internet, um da Vivo e um da Claro. A nossa ideia é configurar para que todas as conexões saiam pelo link da Vivo e o da NET fique em standby, para caso da Vivo caia. Então, o firewall, um Next Generation Firewall consegue fazer isso, ele consegue fazer esse balanceamento, consegue fazer um roteamento específico, se a gente quiser que só o tráfego do TIM saia pela NET, é possível também. Se a gente quiser fazer um QoS para priorizar o tráfego de voz, priorizar o tráfego do Teams, também é possível. Então,
são esses e muitos outros tipos de configuração de banda que a gente consegue fazer num Next Generation Firewall. O IDS e o IPS a gente já comentou. VPN e IPsec SSL são os dois protocolos de VPNs mais utilizados, né? E através do Next Generation Firewall a gente consegue gerenciar esses recursos, esses protocolos, de forma facilitada. Com apenas meia dúzia de cliques a gente já consegue subir uma VPN, subir um túnel. É bem tranquilo, é bem facilitado, assim, antigamente. A gente tinha que fazer um esforço para subir uma VPN, né? Então, já facilita, tem tudo na interface, tudo na mão. E, dentre muitas outras funções que o Next Generation Firewall tem, eu posso ficar aqui listando para vocês por horas, mas eu acho que vocês pegaram a ideia, né? E monitoramento. O monitoramento e resposta da infraestrutura é uma parte muito importante da segurança do perímetro. Podemos imaginar como vigilantes de apoio aos nossos soldados. Dessa forma, problemas de TI são identificados e muitas vezes proativamente, evitando alguma possível brecha de segurança, garantindo a disponibilidade de aplicações e sistemas. Ou seja, tão importante quanto combater as ameaças é a gente vigiar se essa proteção do perímetro está sendo feita corretamente, se não ocorreu nenhum ataque novo, que nenhum serviço de segurança conseguiu combater, se os recursos que a empresa precisa estão operando sem problemas. Então, o monitoramento é uma parte crucial aí da proteção de perímetro. Eu digo isso fazendo parte do Cyber Defense Center da Scuna. Como o Dácio falou, é um SOC, né, um Security Operations Center de nova geração, então a gente vê diariamente a necessidade de um bom monitoramento, mesmo com todos os serviços de segurança no ambiente redondinhos, a gente precisa ter um bom monitoramento. É importante. Ficou alguma dúvida, pessoal? É basicamente isso. A proteção de perímetro é isso, a gente identificar os perímetros, identificar quais são as brechas, entradas e saídas e colocar os nossos soldadinhos ali para trabalhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, me informem, pode ser por aqui, pode ser lá pelo próprio grupo do WhatsApp. Eu agradeço a presença de vocês, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. E a gente se vê aí pelo mundo da cybersecurity. Obrigado, pessoal.